Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, transmitido através do YouTube. Aqueles que estiverem em casa, que possam nesse momento pegarem a sua Bíblia, e aqueles que tiverem a revista desse trimestre, que possa estar do seu lado, para que assim acompanhar esta lição, onde o assunto desse trimestre é sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então nós estamos tratando sobre o estudo da carta de Efésios, a carta escrita pelo apóstolo Paulo, e que esta carta pode nos trazer grandes edificações. Então que você possa estar com a sua Bíblia aberta e a sua revista, para que assim a gente possa estar passo a passo aprendendo mais de Deus. E hoje nós iremos falar sobre a lição de número 4, que iremos tratar sobre a iluminação espiritual do crente. Antes de iniciar, gostaria de fazer uma oração com os irmãos, então que você possa fechar seus olhos e orarmos a Deus nesse momento para Ele nos guiar e nos dirigir durante esta lição. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, pois o Senhor está conosco em todo o tempo, a todo instante, a qualquer momento. Obrigado, Senhor, pois o Senhor tem nos iluminado, o Senhor tem nos trazido, Senhor, grandes coisas que não podemos mensurar e contar, pois aos olhos humanos não pode ser visto muitas das vezes, mas aos olhos espirituais grandes bênçãos tem preparado para cada um. Então o Senhor vai abençoando cada lar, cada um que esteja agora, Senhor, ouvindo esta aula, que possam, Senhor, ser edificados em Ti. Abre, Senhor, os nossos olhos para compreender as Tuas verdades e a Tua palavra a cada dia. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, a nossa lição de número 4, ela irá tratar sobre a iluminação espiritual do crente. Então, o crente, ele é iluminado por Deus. E é sobre isso que nós vamos falar esta lição. Nosso texto áureo. Texto áureo, aqueles que não tiverem revista, podem abrir em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então, o crente ele é vocacionado, o crente ele é eleito, conforme estudamos na lição passada, eleitos por Deus. E agora nós temos uma herança preciosa e riquezas conferidas pelo próprio Deus. Então, nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Se você observar, durante essas lições, até a lição de número 4, nós continuamos no capítulo de número 1 de Efésios, pois esse capítulo ele tem grandes verdades e grandes ensinamentos para nós. Então, não somente esse capítulo, mas os próximos capítulos também vão ser preciosos para cada um de nós. Então, que possamos fazer a leitura bíblica, que diz assim a palavra do Senhor: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento
o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos vindouros. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Nós vamos estudar esses versículos mais a fundo. E durante essa lição nós vamos estudar alguns versículos chaves, para que a gente possa compreender o que é essa iluminação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nosso objetivo geral. O objetivo da lição é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e as grandezas do poder de Deus. Então, nós vamos destacar a vocação e as grandezas da glória inclusas na herança. Que herança é essa? Vamos falar no decorrer dessa lição. Vamos falar sobre o poder divino que opera a favor dos crentes e o exemplo maior de exaltação, que é o exemplo de Cristo Jesus. Introdução. Então, a introdução da revista, ela vem nos apontar sobre justamente esse primeiro capítulo, onde Paulo ele inicia uma longa sentença de dívida. Ele exalta o nome de Deus. Se você for ver, o versículo 15 e 16 são ações de graças. Paulo agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito. Vamos ver Efésios 1:15. Aos poucos, nós vamos estudando cada versículo para que assim a gente possa compreender o que Deus quer transmitir para nós. Diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé. Quem ouvindo? Quem estava ouvindo? Paulo. É Paulo aqui falando. Pelo que eu, ouvindo também a fé que entre vós há no Senhor, e o vosso amor para com todos os santos. Então Paulo, ele dá ações de graças, pois ele tem ouvido que os crentes de Éfeso são fervorosos, são crentes que têm fé no Senhor Jesus Cristo. Mesmo diante das perseguições, mesmo diante das lutas, eles não perderam a sua fé. Graças a Deus, pois o vosso amor continua para com todos os santos. Então era uma igreja que tinha amor, uma igreja que tinha fé. 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então Paulo, quando fazia as suas orações, ele lembrava dos crentes em Éfeso. Ele dava graças a Deus pela vida de cada um. E após o versículo 16, nós vemos que há uma oração intercessora. Ou seja, Paulo, ele ora dizendo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então Paulo ora a Deus para que conceda o espírito de sabedoria e de revelação a cada um daqueles irmãos. E não somente para a igreja de Éfeso, porque quando nós lemos a Bíblia,
ela se aplica à igreja atual. Então não pense, isso só foi escrito para a igreja de Éfeso especificamente. Não. Aqui Paulo está dando graças a Deus pela vida daqueles crentes, mas intercedendo por cada um de nós, por cada um que aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que o espírito de sabedoria e de revelação seja concedido a mim e a você. Então, a sabedoria e a revelação, ela vem de Deus. É sobre isso que nós vamos falar, dessa iluminação que diz no versículo 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então, e o nosso entendimento tem olho? Como assim? Não, aqui é a linguagem figurada. Ele usa olhos para que possamos entender como se os nossos olhos fossem abertos. Pois antes de aceitar a Cristo Jesus, antes de termos o Espírito Santo, estávamos como cegos. Estávamos andando sem enxergar para onde estávamos indo, como um cego que guia outro cego, que ambos vão cair no buraco. Ambos vão cair porque estão com seus olhos tampados. Então a graça de Deus, ela tirou essa venda dos nossos olhos e nos deu agora a iluminação do nosso entendimento. Para que fomos iluminados? Ele continua no versículo 18. Para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Para que nós possamos saber as riquezas que Deus tem dado a cada um de nós. Então, nós temos que iluminados para compreender as verdades que Deus tem a nos revelar. Então, do versículo 20 ao 23 é um louvor e exaltação a Deus. Então nós podemos dividir esses versículos nessas três partes. 15 e 16 é ações de graças pela vida dos irmãos. Uma oração intercessora do versículo 17 ao 19, pedindo a Deus para conceder o Espírito Santo, conceder o Espírito de sabedoria e de revelação a cada irmão. E também louvando e exaltando a Deus por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas. Então, vamos saber que somos exortados ao quê? A louvar ao Senhor pela nossa eleição. Sermos o quê? Sermos gratos a Deus pelo que Ele já tem feito na nossa vida. Mas eu sou grato a Deus porque Ele me deu bens. Eu sou grato a Deus porque Ele me deu dinheiro. Sou grato a Deus porque Ele me deu um carro. Não, Paulo não está tratando de bens materiais. Paulo aqui está tratando de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, nós devemos louvar a Deus pela nossa eleição, porque fomos eleitos e escolhidos por Deus. Nós fomos abertos nosso entendimento para compreender as verdades de Deus. E agora devemos fazer o quê? Buscar a iluminação do Espírito para compreender essa dimensão. Buscar a iluminação de Deus a cada dia, para sermos cada dia mais sábios, mais conscientes das verdades de Deus. Então, seja grato a Deus pelo que você tem, mas seja grato a Deus também pelo que Ele já fez na tua vida. Então, nós devemos ser iluminados para que essa iluminação que vem de Deus venha entrar na nossa mente, para que a gente venha compreender e entender as grandezas do poder do nosso Deus. Mas como é que eu vou compreender todas as grandezas de Deus? Não. Ninguém compreende Deus por completo. Ninguém compreende Deus a 100%. Nós compreendemos aquilo que Deus tem nos revelado. Então, aquilo que Deus deixou revelado, aquilo que Deus nos mostra na sua palavra, é aquilo que nós devemos cada dia estar buscando, para que nós possamos crescer. Mas
ler a Bíblia, mais estudar. Isso vai deixar você uma pessoa que esquece das coisas espirituais e começa a querer somente discussão atrás de discussão. Não. Compreender as verdades bíblicas, compreender o que Deus tem feito e fará por nós, é um dever de todo cristão. Não somente dos líderes, do pastor, dos presbíteros, diáconos. Não somente daquele que traz a pregação da palavra de Deus, mas de todo aquele que crê. Esse deve buscar a compreensão das verdades que são mostradas na Bíblia. São mostradas e reveladas a cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui, nessa escola bíblica, para que os irmãos possam estar compreendendo que verdades são essas, para que nós possamos ser edificados e consolados a todo instante. Então, o ponto 1, ele vai falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Isso é a nossa herança, essa esperança, essa convicção de que Deus, ele se revelou, Deus, ele enviou o seu Filho para morrer por nossos pecados e um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então essa esperança, ela não é uma esperança vã, é uma esperança verdadeira. Então, ponto 1. O apóstolo ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Então, como nós lemos no versículo 15, Paulo ele agradece a Deus. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Então, quando nós orarmos, não devemos orar a Deus somente pedindo para nós, eu e eu. Não. A oração, ela deve começar dando graças, agradecendo a Deus por tudo. E a oração, ela não é uma frase que você vai ficar repetindo. Não é uma reza, onde você repete frases para ver se Deus escuta. Não. Isso se chama vãs repetições. Então, Deus ele não está à procura de adoradores que usem somente vãs repetições. Deus ele quer ouvir a tua oração do fundo da tua alma, do teu coração. O que você realmente quer falar com ele. Não somente, eu vou falar aqui palavras bonitas. Não, Deus quer ouvir o que teu coração quer falar. Não aquilo que você está somente elaborando palavras para dizer. Porque Deus, ele sonda os corações. Deus, ele sonda o mais íntimo do nosso ser. Antes mesmo de nós falarmos, Deus já nos conhece. Já sabe o que vamos falar. Então, ore e também interceda pelos outros. Paulo, ele nos dá esse exemplo. Paulo, ele diz, eu dou graças a Deus por vocês. Sempre lembro de vocês nas minhas orações. Então, quando vocês orarem, lembre daqueles que pedem oração, daqueles que necessitam de um agir de Deus, para que essa intercessão possa chegar aos ouvidos de Deus e Deus possa atender conforme a sua vontade, conforme o teu querer. Então, interceda, não somente por você, mas também por todos aqueles que necessitam. Então, Paulo, ele agradece a Deus por tantas bênçãos que já fomos feitos em nós. Bênçãos que já foi completas em nós, em cada um de nós. Que bênçãos são essas? Primeiro, a eleição. Eleitos em Deus antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, antes que houvesse luz,
Deus ele já tinha a sua presciência. Ou seja, Deus ele é onisciente. Ele sabe o que aconteceu no passado, no presente e no futuro. Deus ele não se limita a um tempo. Deus ele é atemporal, então ele está fora do tempo. Então o que vai acontecer no futuro, Deus já sabe. Então Deus, antes da fundação do mundo, já sabia todos aqueles que iriam aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. Então nós somos eleitos por Deus, predestinados. Fomos feitos filhos, pois éramos somente criaturas. Nosso destino ele foi traçado por Deus, onde aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E também recebemos o dom do Espírito Santo. Então isso são bênçãos que você não pode vender, que você não pode comprar. A salvação ela é pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de nós. Até a fé, ela vem de Deus, é dom de Deus. Então, tudo depende de Deus. Não adianta você fazer nada para ser salvo, porque tudo que você fizer é em vão. Por quê? Porque a salvação não é pelo que você faz, mas sim pelo que Jesus já fez por nós. Ah, então eu não preciso mais evangelizar, não preciso mais pregar? Não. Isso está totalmente distorcido da palavra de Deus. Você deve sim levar bons frutos, pois aqueles que são salvos, eles demonstram esses frutos. Frutos de arrependimento, frutos de salvação, frutos que nos levam a ter algo a entregar para Deus. Então, não pense que você foi salvo, então você agora não tem mais nada para fazer. Não. Agora mesmo é que inicia e não termina durante esta vida. Continua depois da morte. Então, não se limite somente à tua esperança aqui. Não se limite aos pensamentos somente aqui na terra. Tenha os pensamentos no céu. Tenha a convicção de que um reino no céu está preparado para mim e para você. Então, predestinados para sermos filhos de Deus, tanto no presente como no futuro. Para um dia sermos glorificados em Deus, nosso corpo ser transformado e estarmos morando com Deus nas mansões celestiais. Então essas bênçãos elas não podem ser nem contadas, porque são tão grandes que você não pode mensurar o tamanho. Então, seja grato a Deus em todos os instantes, pelo que Ele já fez na tua vida. E deseje isso para outros. Então, Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores. Paulo, ele intercede a Deus para que Deus conceda o espírito de sabedoria e de revelação. Isso está em Efésios 1:17. Vamos ver agora o que diz 1 Coríntios 2:14, que diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, aqueles que são espirituais, aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida, compreendem coisas que vêm do Espírito. Mas aqueles que são da carne, eles não compreendem, acham que é loucura, acham que o que fazemos não tem sentido. Por quê? Porque eles estão na carne. Mas todo aquele que tem o Espírito, este deve procurar ter o discernimento do Espírito, ter a revelação de que aquilo vem de Deus e que aquilo realmente vai se cumprir. Então, quem tem o Espírito não aceita as coisas que vêm da carne, mas sim somente as coisas que vêm do Espírito de Deus. Então, para o mundo é loucura, para aqueles que perecem é loucura, mas para nós é vida, é paz. Então que você possa não desanimar, porque as pessoas acham que você é louco, que o que você crê não é verdade.
mas deseje que eles possam um dia alcançar essa sabedoria que você agora tem, para que eles possam abrir os seus olhos e compreender as verdades ditas por Deus. Pois essas verdades só são compreendidas através do Espírito. Aquele que tem o Espírito compreende essas coisas. Então, o mundo não é capaz de entender. O mundo acha que somos loucos, mas sabemos que Deus ele existe, que Deus ele nos criou, nos formou, nos fez e Deus está ao nosso lado. E um dia nos encontraremos com ele face a face. Reinaremos com ele nas mansões celestiais para toda a eternidade. Não vai ter fim, não vai ter um dia que vai acabar, vai ser eterno. Então, que isso possa ter a convicção na sua vida. Não venha duvidar. Ah, será que Deus existe? Será que realmente Deus está olhando para mim, está olhando para nós? Não se desespere. Não pense que Deus saiu do controle de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Creia e tenha fé que Deus, ele sabe e conhece tudo e todos. E Deus, ele vai mostrar o caminho a seguir. Então, Paulo ele estava ciente do maravilhoso evangelho, das boas novas que estavam anunciando. Mas ele diz, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas, sem ser ensinado por Deus. Então, aqueles que são carnais, é muito difícil eles compreenderem essas boas novas. Então, por isso que quando alguém aceita Jesus, ele passa por um processo de discipulado. Ele passa por um ensinamento para ele conhecer a raiz, conhecer os fundamentos da fé cristã. Então você não pode, o irmão aceitou Cristo hoje e amanhã você já vai ensinar teologia, já vai ensinar assuntos difíceis para a mente humana. Não. Você vai mostrar a ele o que é fé, mostrar a ele que Deus veio ao mundo, morreu por nós, e esses são os fundamentos da fé, para que ele possa estar firmado, se firmar em Jesus. Pois aquilo que é revelado por Deus, ele não é revelado de uma vez, de um dia para o outro. Não. É dia a dia, é gradativo, é crescendo a cada dia mais. Então, não ache que você vai saber de tudo, porque ninguém sabe, somente Deus. Então, não pense que isso é de difícil compreensão, eu não vou entender. Se Deus ele revelou para que a gente venha compreender, isso você vai conseguir. Mas aquilo que Deus não revelou, que está oculto, passam anos e anos, já passaram décadas e séculos, e ninguém chegou a um consenso. Por quê? Porque existem verdades que não compreendemos a mente humana. Então, que você possa ter a sua fé firmada em Deus, sabendo que o Evangelho, ele é as boas novas da salvação. Então, que você possa crescer em estatura e em graça, gradativamente, para que assim você possa crescer saudável. É como um bebê. Você não vai dar ao recém-nascido logo comida de panela. Você não vai dar logo arroz e feijão para um recém-nascido. Por quê? Porque isso vai dar até a morte para aquela criança. Vai trazer morte porque ela não pode ainda comer aquilo. Ela tem que se alimentar do seu leite materno. Aí depois vai crescendo, completa um ano, vai comendo uma comida mais pastosa, depois vai evoluindo até um dia ela poder comer uma feijoada, poder comer algo mais pesado. Assim também é a nossa vida espiritual. Estamos crescendo no espírito. Então, a cada dia você está se alimentando de um leite espiritual, até chegar um momento onde você vai poder
se alimentar de um alimento mais profundo. Mas não queira já ir para o alimento mais sólido, porque isso vai trazer a destruição, vai trazer algo que não era para aquele momento. Então isso é o que acontece muito. As pessoas elas se embaraçam e acabam se desviando da fé, porque elas querem compreender algo que ainda não é o tempo. Não é o tempo dela estar aprendendo naquele instante. Um dia Deus vai mostrar e revelar o tempo certo. Então que você possa buscar a Deus no tempo certo e assim ser edificado na palavra. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo. Então, isso é a iluminação. O nosso assunto é sobre a iluminação do Espírito na vida dos crentes. Então, essa iluminação, ela não vem como um relâmpago de uma vez só. Não. É para que os crentes eles recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo. Então, Deus ele nos dá capacidade. Então, Paulo está pedindo para que Deus dê essa capacidade para os irmãos. Pois Paulo, ele já estava no alimento mais sólido. Paulo escreveu as cartas que são a base da nossa teologia. Então Paulo ele já estava mais na frente acerca do conhecimento das verdades de Deus. Então Paulo está orando, pedindo para Deus também mostrar e capacitar aqueles irmãos e a cada um de nós para compreender as verdades por meio da iluminação do Espírito Santo. Então essa iluminação, ela, como nós falamos, acontece diariamente. Ela acontece quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você começa a ouvir uma pregação dada no culto, você começa a entender o que Deus quer falar. Então, Deus vai te dando capacidade para que você possa compreender e a sua mente ela vai evoluindo a ponto de você entender que aquilo realmente é verdade. Então, não se deixe embaraçar por falsas doutrinas. Hoje existem muitos e muitos falsos mestres, falsos pastores que querem distorcer a palavra de Deus. Então existem muitas seitas, muitas religiões no mundo todo. Então, pessoas vão surgir do seu lado, querendo te mostrar outro ensinamento, te mostrar outra palavra que não seja verdade. Então, como Paulo diz, se aparecer, mesmo que seja um anjo na sua frente, mas se aquele anjo ele não estiver falando a verdade, não estiver falando aquilo que realmente vem de Deus, seja anátema, ou seja retirado. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Para o quê? Para que quando vierem pessoas querendo nos tirar do caminho de Deus, nos levar para falsos ensinamentos, falsas doutrinas, a nossa fé está firmada em Deus. Então, a nossa fé está inabalável. Podem vir falsos mestres, falsos pastores, falsos evangelistas, dizendo que Jesus não ressuscitou, que Jesus não é Deus, que Jesus não está vivo. E nós não vamos crer. Por quê? Porque nós já estamos firmados. Então que você possa aprender mais de Deus e se firmar na fé do Senhor Jesus Cristo, para que nada e ninguém venha separar você do amor de Deus. Então, essa obra é através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ilumina, ilumina a minha mente, ilumina a sua mente, para compreender as verdades de Deus. Então, que verdades são essas? A esperança da chamada, ou seja, fomos chamados, vocacionados por Deus. As riquezas da herança. Sabemos que temos uma herança celestial esperando por cada um de nós.
as grandezas do poder de Deus. Esse poder que é um poder ilimitado, que não pode se comparar, não tem tamanho. Então, tudo isso é para que a nossa mente possa ser capaz de compreender essas verdades. Então, essa é a oração do apóstolo Paulo, para que Deus possa nos dar a iluminação, para que Deus possa nos dar a compreensão das verdades ditas por Deus. Então, o ponto 2 ele vai tratar sobre isso, sobre a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Então, uma das coisas que Paulo pede é para que nós possamos compreender qual seja essa esperança. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Então, após você compreender que você foi vocacionado por Deus, chamado com um propósito para salvar aqueles que estão perdidos, anunciar o Evangelho, para que essas pessoas possam ser salvas, então você começa a entender a sua vocação. Então a vocação é somente para pastores, mestres e líderes. Não. Existem vocações específicas para o ministério, vocações específicas para apóstolos, que foram os 12 escolhidos. Então existem vocações que realmente são vocações específicas, mas todos foram vocacionados para serem filhos de Deus. Então, Deus ele está com seus braços estendidos para todo aquele que quiser se tornar filho, basta o aceitar como Senhor da sua vida. Então, para que nós possamos compreender a nossa vocação, nós precisamos primeiro saber que Deus foi quem nos chamou. Então eu fui vocacionado porque um pastor me chamou, porque um líder evangélico me chamou, porque aquele fulano me chamou. Não. Não foi pessoa que te chamou. Mas se você foi vocacionado por Deus, foi Deus que te chamou. Então Deus usa vasos para serem usados por Ele. Então, claro que o ministério vocaciona os pastores, mas primeiro aquele pastor ele foi vocacionado por Deus. Deus o chamou. Mas se Deus não chamou e o homem é quem chama, então isso não vai dar certo. Somente dá certo, somente acontece o que é de Deus quando realmente é Deus que vocaciona, quando realmente é Deus que chama. Então, aqueles que compreendem verdadeiramente seu chamado, entendem e compreendem qual é o seu papel. Então, uma das coisas que Paulo pede é para que os irmãos possam compreender que foram chamados por Deus. Não somente para o ministério, mas para seguirem a Cristo em todos os dias da sua vida. Então, Deus chamou pessoas no passado. Então, existem pelo menos 3 aspectos sobre essa esperança. Primeiro, sobre o passado. O que é esse passado? Vamos ver 2 Timóteo 1,9. Primeiro, segundo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Eu ia dizer quem achou pode ler, né? Mas só estamos... Não podemos fazer isso ao vivo, né? Então vamos ver 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz assim:
que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Veja só, Deus, ele nos salvou e nos chamou com a santa vocação. Então, Deus, ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa missão não foi dada somente para apóstolos, somente para discípulos, mas para cada um de nós. Fomos vocacionados por Deus para levar a palavra dele a toda criatura. Então, a chamada em que ele teve a iniciativa, por meio da eleição em Cristo, onde nós fazemos parte, eleitos em Deus, como diz Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, nós já fomos chamados por Deus desde a fundação do mundo. Segundo, essa chamada também é para o presente, não somente no passado, mas também no presente. Como diz, para nos achar irrepreensíveis, ou seja, viver em comunhão e andar no modo digno. Então, o que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que não tem nada para lhe chamar a atenção, onde não tem nada para lhe dizer que está errado. Ela é irrepreensível. Claro que irrepreensível não quer dizer que a pessoa é perfeita, não, mas que ela procura cada dia mais e está buscando a perfeição, buscando a santidade. Como diz Efésios 4:1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, da vocação que foram chamados. Então devemos viver de modo digno, não devemos envergonhar o Evangelho. Existem muitas pessoas que envergonham o Evangelho. De que maneira? Dando mau testemunho. Uma das grandes coisas que envergonha o Evangelho é o mau testemunho. É comprar e não pagar, é mentir, é enganar, é fazer negócios ilícitos. Tudo isso não vem de Deus. Então, que possamos viver de modo digno, dignos daquilo que fomos chamados, ou seja, vivermos uma vida santa em Deus. Ponto 3 também fala sobre o futuro, passado, presente e futuro. Ou seja, para compreender a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então, no passado, Deus nos chamou, nos vocacionou, foi Deus que nos fez seus filhos. No presente, devemos viver uma vida irrepreensível, viver uma vida santa, sabendo que devemos agradar a Deus acima de tudo. E no futuro, compreender que a vida é eterna e a esperança de conhecer Deus face a face, onde nos últimos dias, num piscar de olhos, seremos arrebatados, aqueles que estiverem vivos. E aqueles que morreram ressuscitarão e terão um corpo glorioso, e irão ceiar naquela grande ceia nas mansões celestiais. Como diz 1 Coríntios 13:12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13:12. Então, nós não vemos agora completamente. Nós temos uma ideia de como será, temos uma ideia do que vai acontecer. Mas, naqueles últimos dias, nós veremos face a face, não como olhando para um espelho, mas olhando diretamente para aquilo que é. Então, que nós possamos ter essa convicção que a nossa esperança, ela não se limita a esses dias, não se limita a um tempo. Nossa esperança, ela está nos céus. Ponto 3. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. O que isso quer dizer? A expressão sua herança
enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Ou seja, imagine uma herança de um pai para um filho. Então Deus, ele nos tornou agora herdeiros. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, já o termo riquezas refere-se a maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Que bênçãos são essas? O perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então, o perdão dos pecados e a adoção de filhos e essas bênçãos espirituais, elas fazem parte dessas riquezas que você está lendo no versículo 1, 18. Aí as pessoas leem esse versículo, as riquezas da glória da sua herança. Você deve ser rico, você deve ter muito dinheiro, porque Deus, ele é o dono da prata e do ouro. Não. Aqui o versículo não está falando nada de riquezas materiais. Está falando das riquezas da glória da sua herança. Essa herança é a herança do reino de Deus. E essas riquezas são o perdão dos nossos pecados. A adoção, ou seja, Deus nos adotou como filhos dele. E as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, bênçãos que estão reservadas para cada um de nós. Então, compreenda que em nenhum momento Efésios está falando de riquezas materiais. Então não devemos estar buscando riquezas materiais? Não é isso. As riquezas materiais devem sim fazerem parte do nosso plano financeiro, do nosso trabalho, buscarmos cada dia nos capacitarmos. Mas isso nunca deve ser a primeira coisa. Nunca deve estar o dinheiro em primeiro lugar, porque nós vemos que quando o dinheiro está em primeiro lugar, Deus fica para depois, as coisas de Deus ficam para depois, e acaba que você não está mais agradando a Deus. Pois você deve colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo. E as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas. Deus vai nos abençoando e nos dando essas bênçãos. Então não se prenda somente a bênçãos materiais, mas foque nas bênçãos espirituais. No dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Essa é uma bênção que você não pode mensurar. Eu quero comprar um ingresso para entrar nessas bodas. Não se vende. Eu quero gastar todo o meu dinheiro para conseguir entrar nos céus. Ver pelo menos o céu. Não tem dinheiro, não tem nada que compre esse momento. Então, como diz Apocalipse 19:9, e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então isso, nós só podemos entender e compreender pela iluminação. Se nós não tivéssemos sido iluminados pelo Espírito Santo, como é que a gente ia compreender que no céu vai haver um banquete, onde ali todos, de todo o tempo, de Adão, Abraão, de Moisés, até o último homem, vão estar nesse banquete no céu. Então, isso não pode ser compreendido aos olhos humanos, à mente humana. Isso precisa do Espírito Santo e da iluminação de Deus para compreendermos as verdades. Então, nós somos gratos a Deus, pois fomos iluminados por Ele. Então, os salvos tomarão posse da herança, preparada desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, essa herança está preparada. Vamos ver Mateus 25:34. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34, que diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, adoeci e vestir-nos, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando foi que isso aconteceu? Aí então o rei lhe disse, em verdade vos digo, que quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizerdes. Então, a herança já está preparada para cada um de nós. Deus, ele já preparou isso antes da fundação do mundo. Cristo já estava no plano da salvação. Cristo iria vir e morrer em nosso lugar. Porque não existia homem capaz de morrer para salvar a humanidade. Porque todos pecaram, todos estavam destruídos da glória de Deus. Então, para que a justiça de Deus fosse completa, era necessário alguém que fosse perfeito, se entregasse em nosso lugar. E esse alguém foi Cristo Jesus. Isso nos garantiu as mansões celestiais. Então, não perca a sua fé, não perca as esperanças. Isso vai acontecer. Ah, mas essas bodas do Cordeiro estão demorando demais. Cristo disse há mais de 2000 anos que iria vir e até hoje. Não se desespere. É no tempo certo. Deus não tarda e Deus não falha. Deus irá agir no tempo certo. E a sua vinda, ele conhece o dia e a hora. Nós não sabemos. Nós devemos vigiar e orar para que quando ele vier, nós estejamos como aquelas virgens prudentes, aguardando o noivo para entrarmos nas bodas do Cordeiro. Então esse era o ponto 1 da lição. Ponto 2 vai falar sobre a sobreexcelência, grandeza e força do poder de Deus. No versículo 19, então nós vimos do versículo 15 ao versículo 18. Agora o versículo 19 ele quer dizer, o apóstolo ele orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelência, grandeza do poder de Deus. Então, nós vemos que a repetição dos termos, quando se fala sobreexcelente, grandeza, é algo que não se pode mensurar, é grande, imenso. Indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Então, somente Deus poderia salvar o homem. O homem por si só não pode se salvar. E que somente um poder tão grande assim pode operar em concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então é o poder de Deus. Não pode ser pelo poder do homem, pelas nossas forças. Porque se fosse assim, estaríamos perdidos, mortos. Mas graças a Deus, porque Ele nos salvou, porque Ele nos escolheu, porque Ele, através do seu poder, quis nos salvar. Então Deus ele é soberano. Deus ele age da forma como Ele quer, como lhe apraz. E o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Não somente um grupo de pessoas, não somente alguns eleitos, mas Deus quer que todos. Mas Deus não força ninguém, Deus não obriga ninguém. Deus ele dá a oportunidade. Se você quer ser salvo, então se entregue a Ele. Se entregue a Cristo por completo, pois assim a sua vida, tanto física como mental, como espiritual, vai estar completamente preenchida por Deus. Então, que você possa ter convicção daquilo que é a tua vocação, vocacionados por Deus para o reino celestial. Então, o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Então, Deus deseja salvar, mas aquele que não quer, Deus não obriga. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, levar o Evangelho a essas pessoas, para que elas possam compreender as verdades, para que elas possam colocar em sua mente que Deus ele morreu por elas,
para que elas possam ser salvas. Mas se essas pessoas não quiserem, nós não podemos fazer nada. Mas se elas quiserem, o Espírito Santo é que convence elas do pecado, da justiça e do juízo. Não somos eu e você. Nós fazemos o trabalho de semear a semente, mas é Deus que dá o crescimento. É o Espírito Santo que convence ela. É o Espírito Santo que ilumina a sua mente. Imagine uma luz apagada, é tudo escuro, mas quando você acende, ilumina o ambiente. Assim é a iluminação dada pelo Espírito Santo. Nós estávamos andando na escuridão e o Espírito Santo nos iluminou e agora enxergamos tudo que está à nossa frente. Então, Cristo é o nosso exemplo de exaltação. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Então, quando Cristo ressuscitou no terceiro dia, isso foi a convicção, a confirmação de que a morte não tem poder sobre nós. Porque, assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. O Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Em outro versículo diz que recebemos o selo do Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo ele é a nossa garantia de que nós seremos ressuscitados. Aqueles que tiverem Cristo na sua vida ressuscitarão para a vida eterna. E aqueles que não tiverem ressuscitarão para a morte eterna. Então, assim sendo, aqueles que tiverem Cristo estão garantidos. Mesmo que morreram, mesmo que não estão mais neste mundo, mas se morreram com Cristo, estão garantidos através de Cristo Jesus. Os crentes venceram a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Então, eles vão ressuscitar no último dia. Isso é certo. Isso não há dúvida entre ninguém de que os que morreram têm esperança. Eles estão aguardando, estão no sono, aguardando a ressurreição. Estão guardados em Deus. Ah, mas onde é que eles estão? Estão no paraíso, no céu? Acreditamos que eles estão guardados em Deus, num lugar de gozo, de paz, mas que no último dia eles ressuscitarão para um lugar ainda melhor, para os céus, para ali estarmos todos reunidos na boda do Cordeiro. Então Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder e potestade. Então, não tem mais nada acima, nunca teve nada acima de Cristo. Nem poder, nem potestade, nem domínio, nada está acima de Cristo. Ele tem o poder sobre tudo e todos. Deus o exaltou acima de tudo. Se Cristo foi exaltado acima de toda iminência do bem e do mal, de todo título que se possa conferir nesta era e também no porvir. Tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes, e de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus. Então, nós recebemos de Deus esse grande poder de um dia sermos glorificados. Então, essas são bênçãos que podemos falar de mais outras, da justificação pela fé, salvos pela graça, seremos glorificados em Deus. Então, essas bênçãos são dádivas da salvação. Demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Então, eu já ouvi uma frase que diz que existe uma pequena participação do homem na salvação. É somente ele dizer, eu quero Jesus na minha vida. E o resto é tudo Deus. A justificação, a glorificação, o processo da salvação, tudo vem de Deus. O homem só tem agora o dever de continuar firme,
se santificando a cada dia, buscando agradar a Deus. E isto nos garante a salvação. Então, perseverar, não desanime. Nesses dias difíceis, nossa fé deve estar mais firme no Senhor, sabendo que Ele está ouvindo as nossas orações, sabendo que tudo aquilo que já foi preparado para nós está só aguardando o grande dia. Então, já está tudo pronto. Deus já está tudo preparado, mas não sabemos o dia e a hora. Mas um dia a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, num corpo glorioso, não num corpo corruptível, mas num corpo incorruptível. E aqueles que estiverem vivos serão transformados. O seu corpo não será mais dessa matéria, será um corpo transformado que estará entrando nas mansões celestiais. Então, isso só podemos acreditar, só podemos ter fé, por quê? Porque fomos iluminados por Deus. Então, que essa lição de hoje, sobre a iluminação dos crentes, sobre a iluminação do Espírito Santo, essa certeza de que o Espírito Santo, quando entrou na tua vida, ele trouxe essa iluminação. E essa iluminação espiritual do crente acontece diariamente, onde você vai sendo iluminado a você crescer, para que um dia você possa estar na estatura de varão perfeito. E esse momento é o momento onde vamos estar nos encontrando com Deus nas mansões celestiais. Até lá, vamos perseverar, vamos nos santificar, sabendo que fomos vocacionados por Deus, chamados por Ele, e que o mundo pode nos chamar de loucos, mas sabemos que importa mais agradar a Deus do que aos homens. Então, que você possa, nesses momentos difíceis, saber que Deus está contigo, do teu lado. Ele te ouve e você pode falar com Ele a qualquer momento, a todo instante. Então, esta é a lição de hoje. A iluminação espiritual do crente. O Espírito Santo te ilumina, o Espírito Santo ele te dá sabedoria e que você também possa pedir cada dia mais: Deus, me dá sabedoria. As pessoas acabam pedindo outras coisas e esquecem de pedir sabedoria. Mas peça a Deus, porque Salomão uma vez poderia pedir qualquer coisa a Deus e Deus iria fazer. Mas Salomão disse: Senhor, eu só quero sabedoria. Então Deus disse para Salomão: como pediste sabedoria, eu te darei todas as riquezas dessa terra, eu te darei tudo o que você precisa. Por quê? Porque Salomão soube escolher o melhor. Então, procure ser mais sábio a cada dia. Procure o conhecimento da verdade. Não se deixe se envolver com falsas doutrinas, falsos ensinamentos, mas defenda a sua fé. Defenda a razão da sua fé. Amém? Essa é a lição de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido, compreendido e que possam ser iluminados pelo Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.